Paz do Senhor Jesus, que a graça e a paz esteja com você. Vamos dar continuidade à playlist que eu vou deixar aqui em cima da leitura das cartas escritas pelo apóstolo Paulo. E vamos estar lendo 1 Coríntios. Convido você a compartilhar, se inscrever em nosso canal, ativar o sininho da notificação e não esqueça, juntos somos mais fortes. 1 Coríntios, capítulo 1. Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, pela vontade de Deus, e o irmão Sóstenes, a igreja de Deus que está em Corinto, aos santificados em Cristo Jesus, chamados santos, com todos o que em todo lugar invocam o nome de nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor deles e nosso. Graça e paz da parte de Deus nosso Pai e da do Senhor Jesus Cristo. Sempre dou graças ao meu Deus por vós, pela graça de Deus que vos foi dada em Jesus Cristo, porque em tudo fostes enriquecidos nele, em toda a palavra e em todo o conhecimento, como foi mesmo o testemunho de Cristo confirmado entre vós, de maneira que nenhum dom vos falta, esperando a manifestação de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual vos confirmará até ao tempo do fim, ou também até ao fim, para serdes irrepreensíveis no dia de nosso Senhor Jesus Cristo. Fiel é Deus, pelo qual fostes chamados para a comunhão de seu Filho Jesus Cristo, nosso Senhor. Rogo, porém, irmãos, pelo nome de nosso Senhor Jesus Cristo, que digais todos uma mesma coisa, e que não haja entre vós divisões, antes sejais unidos em um mesmo sentido e em um mesmo parecer, porque a respeito de vós, irmãos meus, me foi comunicado pelos da família de Cloe que há contendas entre vós. Quero dizer com isto que cada um de vós diz: eu sou de Paulo, e eu de Apolo, e eu de Cefas, e eu de Cristo. Está Cristo dividido? Foi Paulo crucificado por vós? Ou fostes vós batizados em nome de Paulo? Dou graças a Deus, porque a nenhum de vós batizei, senão a Crispo e a Gaio, para que ninguém diga que fostes batizados em meu nome. E batizei também a família de Estéfanas. Além destes, não sei se batizei algum outro. Cristo, porque Cristo enviou-me, não para batizar, mas para evangelizar, não em sabedoria de palavras, para que a cruz de Cristo não se faça vã, porque a palavra da cruz é loucura para os que perecem, mas para nós que somos salvos, é o poder de Deus, porque está escrito: destruirei a sabedoria dos sábios e aniquilarei a inteligência dos inteligentes. Onde está o sábio? Onde está o escriba? Onde está o inquiridor
ou inquisidor deste século. Porventura, não tornou Deus louca a sabedoria deste mundo? Visto como na sabedoria de Deus, o mundo não conheceu a Deus pela sua sabedoria. Aprove a Deus salvar os crentes pela loucura da pregação, porque os judeus pedem sinal e os gregos buscam sabedoria. Mas nós pregamos a Cristo crucificado, que é escândalo para os judeus e loucura para os gregos. Mas para nós, para os que são chamados, tanto judeus como gregos, lhes pregamos a Cristo, poder de Deus e sabedoria de Deus. Porque a loucura de Deus é mais sábia do que os homens, e a fraqueza de Deus mais forte do que os homens. Porque vede, irmãos, a vossa vocação, que não são muitos os sábios, segundo a carne, nem muitos os poderosos, nem muitos os nobres que são chamados. Mas Deus escolheu as coisas loucas deste mundo para confundir as sábias. E Deus escolheu as coisas fracas deste mundo para confundir as fortes. E Deus escolheu as coisas vis deste mundo e as desprezíveis e as que não são, para aniquilar as que são, para que nenhuma carne se glorie perante ele. Mas vós sois dele, em Jesus Cristo, o qual para nós foi feito por Deus sabedoria e justiça e santificação e redenção. Para que, como está escrito, aquele que se glorie, glorie-se no Senhor. 1 Coríntios, capítulo 2. E eu, irmãos, quando fui ter convosco, anunciando-vos o testemunho de Deus, não fui com excelência de palavras ou de sabedoria, porque nada me propus saber entre vós, senão a Jesus Cristo e este crucificado. E eu estive convosco em fraqueza e em temor e em grande tremor. A minha palavra e a minha pregação não consistiram em palavras persuasivas de sabedoria humana, mas em demonstração do Espírito e de poder, para que a vossa fé não se apoiasse na sabedoria dos homens, mas no poder de Deus. Todavia, falamos sabedoria entre os perfeitos, não porém a sabedoria deste mundo, nem dos príncipes deste mundo que se aniquilam, mas falamos a sabedoria de Deus, oculta em mistério, a qual Deus ordenou antes dos séculos para a nossa glória, a qual nenhum dos príncipes deste mundo conheceu. Porque se a conhecessem, nunca teriam crucificado ao Senhor da glória.
Mas como está escrito, as coisas que o olho não viu e o ouvido não ouviu e não subiram ao coração do homem, são as que Deus preparou para os que o amam. Mas Deus nolas revelou pelo seu Espírito, porque o Espírito penetra todas as coisas, ainda as profundezas de Deus. Porque qual dos homens sabe as coisas do homem, senão o seu espírito, ou senão o espírito do homem que nele está? Assim também ninguém sabe as coisas de Deus, senão pelo Espírito de Deus. Mas nós não recebemos o Espírito do mundo, mas o Espírito que provém de Deus, para que pudéssemos conhecer o que nos é dado gratuitamente, as quais também falamos, não com palavras ensinadas pela sabedoria humana, mas com as quais o Espírito Santo ensina, comparando as coisas espirituais com as espirituais. Ora, o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque lhe parecem loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Mas o que é espiritual discerne tudo, e ele de ninguém é discernido. Porque quem conheceu a mente do Senhor, para que possa instruí-lo? Mas nós temos a mente de Cristo. 1 Coríntios capítulo 3. E eu, irmãos, não vos pude falar como a espirituais, mas como a carnais, como a meninos em Cristo. Com leite vos criei, e não com manjar, porque ainda não podeis, nem tampouco ainda agora podeis, porque ainda sois carnais. Pois havendo entre vós inveja, contendas e dissensões, não sois porventura carnais? E não andais segundo os homens? Porque dizendo um, eu sou de Paulo, e outro, eu de Apolo, porventura não sois carnais? Quem, pois, é Paulo? E quem é Apolo? Senão ministros pelos quais crestes? E conforme o que o Senhor deu a cada um, eu plantei, Apolo regou, mas Deus deu o crescimento. De modo que nem o que planta é alguma coisa, nem o que rega, mas Deus que dá o crescimento. Ora, o que planta e o que rega são um, mas cada um receberá o seu galardão segundo o seu trabalho. Porque nós somos cooperadores de Deus. Vós sois lavouras, lavoura de Deus e edifício de Deus. Segundo a graça de Deus que me foi dada, pus eu, como sábio arquiteto, o fundamento, e outro edifica sobre ele. Mas veja cada um como edifica sobre ele, porque ninguém pode pôr outro fundamento além do que já está posto, o qual é Jesus Cristo. E se alguém sobre este fundamento formar um edifício de ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno, palha,
a obra de cada um se manifestará. Na verdade, o dia a declarará, porque pelo fogo será descoberta, e o fogo provará qual seja a obra de cada um. Se a obra que alguém edificou nessa parte permanecer, esse receberá galardão. Se a obra de alguém se queimar, sofrerá detrimento, mas o tal será salvo, todavia, como pelo fogo. Não sabeis, vós, que sois o templo de Deus e o Espírito de Deus, e que o Espírito de Deus habita em vós? Se alguém destruir o templo de Deus, Deus o destruirá, porque o templo de Deus que sois vós é santo. Ninguém se engane a si mesmo. Se alguém entre vós se cuida sábio neste mundo, faça-se louco para ser sábio. Glória a Deus. Aleluia. Oh, glória. Porque a sabedoria deste mundo é loucura diante de Deus, pois está escrito: ele apanha os sábios na sua própria astúcia. E outra vez, o Senhor conhece os pensamentos dos sábios, que são vãos. Portanto, ninguém se glorie nos homens, porque tudo é vosso, seja Paulo, seja Apolo, seja Cefas, seja o mundo, seja a vida, seja a morte, seja o presente, seja o futuro, tudo é vosso, e vós de Cristo, e Cristo de Deus. Primeira Coríntios capítulo 4. Que os homens nos considerem como ministros de Cristo e despenseiros dos mistérios de Deus. Além disso, requer-se nos despenseiros que cada um se ache fiel. Todavia, a mim muito pouco se me dá de ser julgado por vós, ou por tribunal humano. Nem eu tampouco me julgo a mim mesmo, porque em nada me sinto culpado, mas nem por isso me tenho por justificado, pois quem me julga é o Senhor. Portanto, nada julgueis antes do tempo, até que venha o Senhor, o qual também trará à luz as coisas ocultas das trevas e manifestará os desígnios dos corações, e então cada um receberá de Deus o seu louvor. E eu, irmãos, apliquei estas coisas por semelhança a mim e a Apolo, por amor de vós, para que em nós aprendais a não ir além do que está escrito. Esta frase é extraordinária. Eu quero abrir um parêntese aqui, porque esta é uma das frases preferidas minha. 1 Timóteo capítulo 4, versículo 6. E eu, irmãos, apliquei estas coisas por semelhança a mim e a Apolo, por amor de vós, para que em nós aprendais a não ir além do que está escrito.
Existia na época de Paulo pessoas ensinando, pessoas pregando coisas que iam além do que estava escrito. E hoje não é diferente. Em muitos lugares estão pregando, estão ensinando coisas, doutrinas, pregações que vão além, que ultrapassam o que está escrito. E isso tem levado muitas pessoas a viverem um evangelho de forma errada. Está escrito em 1 Pedro capítulo 4, versículo 11: se alguém falar, fale conforme a palavra de Deus. Capítulo 1 de Gálatas, versículo 8 diz: ainda mesmo que nós ou um anjo vindo do céu vos anuncie outro evangelho, além do que temos pregado, seja maldição, seja maldito, seja anátema, não receba. Infelizmente, o que vem sendo pregado são doutrinas, são mensagens, são revelações que não estão de acordo com o que está escrito no Evangelho da graça de Deus. Evangelho este que foi revelado a Paulo. Capítulo 1, versículo 11 de Gálatas está escrito: faço-vos saber, irmãos, que o evangelho que por mim foi anunciado não é segundo os homens, porque eu não aprendi, não recebi, nem aprendi de homem algum, mas pela revelação de Jesus Cristo. Então, o que Paulo está dizendo aqui é: e eu, irmãos, 1 Coríntios capítulo 4, versículo 6, e eu, irmãos, apliquei estas coisas por semelhança a mim e a Apolo, por amor de vós, para que em nós aprendais a não ir além do que está escrito. E você? E o que você está pregando, tem pregado, está conforme o Evangelho da graça de Deus? Como você vai saber disto? Leia, estude. Você pode escutar aqui na playlist as cartas escritas pelo apóstolo Paulo. Amém? Vamos continuar com a leitura. Fechando parêntese agora, vamos continuar. Capítulo 4, versículo 6 de 1 Coríntios. E eu, irmãos, apliquei estas coisas por semelhança a mim e a Apolo, por amor de vós, para que em nós aprendais a não ir além do que está escrito, não vos ensoberbecendo a favor de um contra o outro. Porque quem te distingue? E que tens tu que não tenhas recebido? E se o recebeste, por que te glorias? Como se não o houveras recebido. Já estás fartos? Já estás ricos? Sem nós reinais? E quisera reinasseis, para que também nós viéssemos a reinar convosco. Porque tenho para mim que Deus a nós, apóstolos, nos apresentou por últimos, como condenados à morte, pois somos feitos espetáculo ao mundo e aos anjos e aos homens. Nós somos loucos por amor de Cristo, e vós, sábios em Cristo. Nós, fracos. Vós,
fortes, vós ilustres e nós desprezíveis. Até esta presente hora sofremos fome e sede, e estamos nus, e recebemos pancadas, e não temos morada certa, e nos fatigamos, trabalhando com nossas próprias mãos. Somos injuriados e bendizemos, somos perseguidos e sofremos, somos difamados e rogamos. Até ao presente temos chegado a ser como o lixo deste mundo e como a escória de todos. Não escrevo estas coisas para vos envergonhar, mas para vos admoestar como meus filhos amados, porque ainda que tivesseis 10.000 aios em Cristo, não tereis, todavia, muitos pais, porque eu, pelo Evangelho, vos gerei em Jesus Cristo. Rogo-vos, portanto, que sejais meus imitadores. Por isso, por isso mesmo, vos enviei Timóteo, que é meu filho amado e fiel no Senhor, o qual vos lembrará os meus caminhos em Cristo, como por toda parte ensino em todas as igrejas. Mas alguns andam ensoberbecidos, como se eu não houvera de ter convosco. Mas em breve irei ter convosco, se o Senhor quiser. E então conhecerei não as palavras dos que andam ensoberbecidos, mas o poder, porque o reino de Deus não consiste em palavras, mas em poder. Que quereis? Que quereis? Irei ter convosco com vara? Ou com amor e espírito de mansidão? É Paulo perguntando: como vocês querem que eu vá até vocês? Com vara ou com amor e espírito de mansidão? Vamos ao capítulo 5 de 1 Coríntios. 1 Coríntios, capítulo 5. Geralmente se ouve entre vós que há fornicação entre vós. Ou seja, geralmente se ouve que há entre vós fornicação. E fornicação tal, qual nem ainda entre os gentios, como é haver quem possua a mulher de seu pai, e estáis ensoberbecidos, e não vos lamentastes antes, para que fosse tirado do meio de vós cometeu, quem cometeu tal ação. Eu, na verdade, ainda que ausente no corpo, mas presente no espírito, já determinei, como se estivesse presente, que o que cometeu tal ato, ou que tal ato praticou, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, juntos vós e o meu espírito, pelo poder de nosso Senhor Jesus Cristo, seja entregue a Satanás,
para a destruição da carne, para que o espírito seja salvo no dia do Senhor Jesus. Não é boa a vossa jactância. Não sabeis que um pouco de fermento leveda toda a massa? Alimpai-vos, pois, do fermento velho, para que sejais uma nova massa, assim como estáis sem fermento. Porque Cristo, nossa Páscoa, foi sacrificado por nós, pelo que façamos festa, não com o fermento velho, nem com o fermento da maldade e da malícia, mas com os asmos ou ázimos da sinceridade e da verdade. Já por carta vos tenho escrito que não vos associeis com os que se prostituem. Isto não quer dizer absolutamente com os devassos deste mundo, nem com os avarentos, ou com os roubadores, ou com os idólatras, porque então vos seria necessário sair do mundo. Mas agora vos escrevi que não vos associeis com aquele que, dizendo-se irmão, for devasso, ou avarento, ou idólatra, ou maldizente, ou bêbado, ou roubador. Com o tal, nem ainda comais. Porque que tenho eu em julgar também os que estão de fora? Não julgais vós os que estão de dentro, mas Deus julga os que estão de fora. Tirai, pois, dentre vós esse iníquo. 1 Coríntios, capítulo 6. Ousará algum de vós, tendo algum negócio contra outro, ir a juízo perante os injustos e não perante os santos? Não sabeis vós que os santos hão de julgar o mundo? E se o mundo há de ser julgado por vós, sois vós, porventura, indigno de julgar as coisas mínimas? Não sabeis vós que havemos de julgar os anjos? Quanto mais as coisas pertencentes a esta vida. Então, se tiverdes negócios em juízo, pertinentes ou pertencentes a esta vida, constituí como juízo deles os que são de menor estima na igreja, para vos envergonhar o digo. Não há, pois, entre vós sábio, nem mesmo um, que possa julgar entre seus irmãos, mas o irmão vai a juízo com o irmão, e isto perante infiéis. Na verdade, já é uma falta entre vós terdes demandas uns contra os outros. Porque não sofreis antes a injustiça? Porque não sofreis antes o dano ou o prejuízo? Mas vós mesmos fazeis a injustiça e fazeis o dano, e isto aos irmãos. Não sabeis que os injustos não hão de herdar o reino de Deus? Não erreis, nem os devassos, nem os idólatras,
nem os adúlteros, nem os efeminados, nem os sodomitas, nem os ladrões, nem os avarentos, nem os bêbados, nem os maldizentes, nem os roubadores herdarão o reino de Deus. E é o que alguns de vós têm sido, mas haveis sido lavados, mas haveis sido santificados, mas haveis sido justificados em o nome do nosso Senhor Jesus Cristo e pelo Espírito do nosso Deus. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma. Os alimentos são para o ventre, e o ventre para os alimentos, mas Deus aniquilará tanto um como os outros. Porém, o corpo não é para a prostituição, mas para o Senhor, e o Senhor para o corpo. Ora, Deus, que também ressuscitou o Senhor, nos ressuscitará a nós pelo seu poder. Não sabeis vós que os vossos corpos são membros de Cristo? Tomarei, pois, os membros de Cristo e fá-los-ei membros de uma prostituta? Não por certo. Ou não sabeis que os que se ajunta com a prostituta faz-se um corpo com ela? Porque serão, disse, dois em uma só carne. Mas o que se ajunta com o Senhor é um mesmo espírito. Fugir da prostituição. Todo pecado que o homem comete é fora do corpo, mas o que se prostitui peca contra o seu próprio corpo. Ou não sabeis que o vosso corpo é o templo do Espírito Santo, que habita em vós, proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmos, porque fostes comprados por bom preço. Glorificai, pois, a Deus no vosso corpo e no vosso espírito, os quais pertencem a Deus. Aqui concluímos a primeira parte da leitura da primeira carta do apóstolo Paulo, no capítulo 6, paramos, e iremos dar continuidade na segunda parte, a partir do capítulo 7. Curta, compartilhe, se inscreva neste canal e não esqueça, juntos somos mais fortes. Fique na paz do Senhor.